A primeira coisa que você precisa saber hoje é: o mercado digital não é atalho para dinheiro rápido. Bem-vindo ao Código do Crescimento. Aqui é onde mentalidade, estratégia e execução se encontram. Existe uma pergunta que eu escuto quase todos os dias de quem quer empreender online. A pergunta parece simples, mas ela esconde um problema gigantesco. A pergunta é: por que tanta gente entra no mercado digital cheia de esperança e poucos meses depois já desistiu? E não é falta de vontade, não é falta de talento. Muitas vezes é falta de estrutura. Hoje, o mercado digital movimenta bilhões de dólares por ano. Recursos, infoprodutos, automações, marketing de conteúdo, inteligência artificial aplicada ao negócio. Nunca foi tão fácil começar, mas também nunca foi tão fácil se perder. Porque começar é simples, construir algo sólido é outra história. E para conversar sobre isso hoje, eu trouxe alguém que vive exatamente nesse campo de batalha do empreendedorismo digital. O Ronaldo trabalha com inteligência artificial aplicada a negócios online e ajuda empreendedores a estruturarem operações que realmente crescem. Ronaldo, deixa eu começar com uma pergunta direta. Se alguém te dissesse agora, eu quero construir um negócio digital, qual o primeiro choque de realidade que essa pessoa precisa ouvir? Olha, Cristine, a primeira coisa que eu diria é que negócio digital não é atalho para dinheiro rápido. Esse foi talvez o maior mito que surgiu nos últimos anos. Quando o mercado digital começou a explodir, muita gente entrou achando que bastava criar um curso, postar alguns vídeos ou abrir um perfil no Instagram e pronto, o dinheiro começaria a cair na conta. Só que o que pouca gente entende é que um negócio digital verdadeiro funciona exatamente como qualquer outro negócio. Ele precisa de três pilares muito claros. Primeiro, problema real do mercado. Segundo, modelo de entrega consistente. Terceiro, sistema de aquisição de clientes. Se qualquer um desses três pilares falhar, o negócio vira apenas um projeto temporário. Isso é interessante porque muita gente entra no digital pensando em ferramenta, plataforma, tráfego, funil, automação. Mas quase ninguém começa pensando em problema real. Deixa eu provocar um pouco mais. Hoje existem milhares de pessoas tentando vender cursos, mentorias e produtos digitais. O que diferencia quem constrói um negócio sólido de quem só entra em uma onda momentânea? Vou responder com um dado interessante. Uma pesquisa recente sobre negócios digitais mostrou que mais de 80% dos produtores digitais desistem no primeiro ano. Não porque o mercado não funcione, mas porque eles nunca construíram uma base. Eles começaram pelo topo. Eles pensaram primeiro em faturamento, depois em produto e só depois em mercado. E essa ordem é exatamente o contrário do que deveria ser feito. Então a gente já começa com um ponto forte aqui. Negócio digital sólido não começa com produto, começa com problema. E segura isso que a gente ainda vai voltar nisso daqui a pouco, porque o Ronaldo usa um método bem interessante para identificar oportunidades digitais antes mesmo de criar qualquer produto. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria te fazer uma pergunta que um seguidor deixou no último episódio. O João comentou no YouTube: Cristine, como saber se uma ideia digital realmente tem potencial ou se é só empolgação do momento? Ronaldo, o que você diria para o João? Eu diria uma coisa simples. Se ninguém está reclamando daquele problema, provavelmente ele não é um problema forte o suficiente para gerar negócio. Mercado digital responde à dor, não a ideias bonitas. Agora vamos entrar na parte estratégica. Imagina que alguém decidiu construir um negócio digital de verdade. Não quer só testar, quer criar algo que dure anos. Por onde essa pessoa deveria começar? Eu gosto de dividir isso em quatro etapas muito claras. Primeira etapa, identificação de dor real do mercado. Para realmente entender o público, é essencial observar comunidades, fóruns, comentários, grupos e redes sociais. Identifique os problemas que as pessoas mencionam repetidamente. Por exemplo, hoje um dos mercados mais quentes envolve produtividade com inteligência artificial. Por quê? Porque existe uma dor gigantesca nas pessoas tentando acompanhar a velocidade das mudanças tecnológicas. Ou seja, quando a tecnologia acelera, surgem novos problemas. Exatamente. Segunda etapa, posicionamento claro. Aqui muita gente erra. Em vez de tentar ser especialista em tudo, o empreendedor digital precisa escolher uma batalha específica. Por exemplo,
Em vez de ensinar marketing digital para todos, você pode ensinar marketing digital para psicólogos. Isso cria autoridade muito mais rápido. Essa é uma coisa que sempre aparece aqui no podcast. Crescimento exige foco. Perfeito. Terceira etapa, criação de conteúdo estratégico. Não é conteúdo aleatório. Conteúdo precisa cumprir 3 funções: educar, gerar confiança, mostrar transformação. Quando a pessoa percebe que você entende profundamente o problema dela, ela naturalmente passa a confiar na sua solução. Agora deixa eu te provocar um pouco. Porque muita gente hoje cria conteúdo todos os dias e mesmo assim não cresce. Qual é o erro aí? Conteúdo sem estratégia vira apenas entretenimento. Para gerar negócio, o conteúdo precisa conduzir o público por uma jornada. Por exemplo, primeiro você desperta consciência sobre o problema. Depois você apresenta um novo ponto de vista. Depois você mostra um caminho. E só então você oferece uma solução. Isso é praticamente um funil psicológico. Exatamente. A quarta etapa é estrutura de venda previsível. Aqui entram automações, páginas de vendas, e-mails, inteligência artificial e análise de dados. Hoje é possível criar sistemas digitais que trabalham 24 horas por dia atraindo clientes. E isso muda completamente o jogo. Porque o empreendedor deixa de depender apenas de esforço manual. Se você assistiu até aqui, a gente já tem uma conexão, né? Esse canal nasceu para a gente crescer junto. Então faz assim, se inscreve para fazer parte dessa comunidade, comenta aqui embaixo qual desafio você está enfrentando agora. Eu leio tudo, mando para aquela pessoa que você sabe que está precisando. Ativa o sininho também, porque o YouTube às vezes esconde os vídeos e eu não quero que você perca nenhuma ferramenta nova. Exato. Negócio digital sólido precisa de sistema. Sem sistema, o crescimento para. Eu gosto de resumir isso de uma forma simples. Conteúdo atrai, autoridade convence, sistema escala. Agora vamos falar sobre algo que pode economizar anos de tentativa e erro para quem está ouvindo a gente. Quais são os erros mais comuns que você vê no mercado digital? O primeiro erro é copiar modelos sem entender o contexto. Só que aquela pessoa construiu audiência, autoridade e relacionamento ao longo de anos. Ou seja, o público vê apenas o resultado final. Exatamente. O segundo erro é a obsessão por ferramenta. Hoje existem milhares de ferramentas digitais. Automação, inteligência artificial, plataformas de vendas. Mas nenhuma ferramenta resolve um posicionamento fraco. Isso é poderoso. Ferramenta amplifica estratégia, não substitui estratégia. Perfeito. Terceiro erro é falta de consistência. Muita gente começa com energia enorme, produz conteúdo por 2 semanas, depois desaparece. Negócio digital funciona com efeito acumulativo. Cada conteúdo, cada insight, cada entrega constrói confiança ao longo do tempo. E isso é quase como investir. O crescimento vem da soma de pequenas ações repetidas. Exatamente. E o quarto erro é talvez o mais silencioso: medo de posicionamento. Quando você tenta agradar todo mundo, você não se torna relevante para ninguém. Essa frase merece ser repetida. Quando você tenta falar com todo mundo, ninguém realmente se sente ouvido. Agora eu quero terminar com uma pergunta que sempre aparece aqui no Código do Crescimento. Existe um momento em que o empreendedor deixa de apenas sobreviver no mercado digital e começa a realmente escalar. Qual é esse ponto de virada? Esse ponto acontece quando o empreendedor muda de mentalidade. Ele deixa de pensar como criador de conteúdo e passa a pensar como construtor de sistema. Ele começa a perguntar: como posso automatizar isso? Como posso transformar conhecimento em produto? Como posso transformar audiência em comunidade? Como posso transformar comunidade em negócio? Ou seja, crescimento real acontece quando existe arquitetura por trás da operação. Exatamente. E hoje, com inteligência artificial e ferramentas digitais, nunca foi tão possível construir isso, mas ainda exige visão estratégica. Então, deixa eu fechar com o código do dia para quem está ouvindo. Negócios digitais não crescem apenas com boas ideias. Eles crescem quando 3 coisas se encontram: problema real do mercado, autoridade construída com consistência e sistemas que transformam atenção em valor. Se você tem apenas uma dessas peças, você tem potencial. Quando você junta as 3, você tem um negócio. Ronaldo, foi uma conversa incrível. Obrigado por compartilhar tanta estratégia com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer participar. Agora começa o cara a cara do Código do Crescimento.
Pergunta rápidas, respostas sinceras. Vamos lá? Vamos! Ganhar dinheiro no digital é mais fácil do que em um negócio tradicional. Verdade ou mito? Mito, é diferente, não mais fácil. Quem começa hoje no mercado digital ainda pode crescer rápido. Verdade, mas precisa estratégia. Qualquer pessoa pode criar um curso online. Verdade ou mito? Verdade, mas poucos entregam valor real. O mercado digital está saturado. Verdade ou mito? Saturado está o conteúdo ruim. Aqui é o código do crescimento. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Código do Crescimento.